Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de construção de sites. Hoje vamos começar a falar a respeito de tags que a gente pode utilizar na construção de formulários. Mas e o que são formulários? Bom, vamos dar continuidade que a gente vai descobrir já já o que é que são formulários, para que eles servem nos nossos sites e como é que a gente os constrói, tá certo? Bom, então a gente vai ver a respeito das tags form, legend e field set. Mais à frente a gente vai ver várias outras tags que a gente pode utilizar e atributos para poder configurar essas tags junto com essas tags iniciais, tá certo? Mas é isso, a aula de hoje vai ser concentrada principalmente na tag form, tá certo? Que é a tag que a gente usa para criação do nosso formulário. Bom, mas vamos tentar lembrar aqui um pouquinho do que a gente viu nas últimas aulas. Quais são as tags usadas para criar uma tabela e uma lista não ordenada? E a lista ordenada? Né? E para que serve a tag iframe? Então vamos pela primeira. Você lembra quais são as tags que a gente usa para criar uma tabela? Qual é que a gente usa para abrir a tabela? Tag table. Né? E para criar cada uma das linhas da tabela, aí nós temos a tag tr. Tá? E para cada uma das células da minha tabela, né, a gente abre primeiro a tabela, abre cada linha e dentro de cada linha a gente especifica cada uma das células. A gente tem duas tags, né? A td e a th. Tá? Espero que vocês tenham lembrado disso. Tá, e para a lista não ordenada? A lista não ordenada é a UL. Né? A gente abre uma lista não ordenada com UL e a ordenada com OL. Tá, professor, e cada um dos itens da minha lista? Aí a tag LI, de list item, tá certo? E aí é LI, tanto na tag na lista não ordenada, né, na UL, quanto na lista ordenada, na OL, tá? E para que segue a tag iframe? Aí muita gente vai lembrar do iframe de quando a gente coloca os vídeos do YouTube. Aí, para colocar vídeos do YouTube no meu site. Também, mas não é só para isso a tag iframe. A tag iframe a gente usa ela para criar uma área na minha página, uma área retangular, como se fosse, por isso o nome é iframe, né, que vem de moldura, né, uma área retangular, onde eu vou exibir o conteúdo de uma outra página. Essa outra página pode ser uma outra página do meu próprio site ou de site de terceiros, que é o que acontece quando a gente exibe os vídeos do YouTube usando iframe no nosso site. Tá? Site de jogos também tem muito disso. Ainda hoje eu vejo que tem alguns sites, algumas publishers de jogos online que permitem que outros sites publiquem os seus jogos por meio de usar um iframe e dentro do iframe vai rodar o jogo. Tá? Então, a gente usa tag iframe não só para vídeos do YouTube, apesar de que é bastante comum para vídeo do YouTube, mas para qualquer conteúdo, para qualquer página na web, seja de meu próprio site ou de um site de terceiros, eu posso carregar naquela área, na minha página, utilizando o iframe. Tá? Deixa só eu tirar o som aqui do celular. Pronto, continuando, né? Então, agora vamos realmente começar nosso assunto, né? Vamos ver o que é a tag form, né? Que é a tag, como vocês já imaginam, que a gente vai utilizar para criar um formulário. Mas para que serve um formulário? O formulário é utilizado para sempre que a gente quer enviar dados que o usuário vai informar para o servidor. Perceba que até agora, toda a interação da gente com o site, né, com o servidor, se resumia a hiperlinks. Né? Então eu digito o endereço do site e aí com isso vai a informação lá dizendo qual é a página que eu quero e retorna, clico no hiperlink, eu carrego aquele hiperlink e acabou. Eu não tenho como, por exemplo, mandar para o servidor os dados de login. Se eu quiser enviar os dados de usuário e senha para fazer um login, como é que eu faço para enviar essa informação para o servidor? A gente não viu ainda. E se eu quiser fazer um cadastro de um produto, né? Vamos supor que eu estou fazendo uma loja virtual e eu quero ter um formulário onde vai cadastrar cada um dos produtos de minha loja. Eu preciso enviar essas informações do produto para o servidor. Até agora a gente não viu. Pois é, para tudo isso a gente vai utilizar formulários. Então o formulário é o quê? É uma seção que eu vou criar na minha página, onde todas as informações que forem colocadas em campos, né? E a gente vai ver já esses campos dentro desse formulário, ao enviar os dados para o servidor, a gente vai chamar esse enviar de submeter, né? Ao fazer a submit. Então, ao fazer a submissão dos dados, eu pego todas aquelas informações e envio para o servidor. Então, veja só, quando você vai lá para o Facebook e tem que fazer o login, aquele campo de login e senha, né, juntamente com o botão que você usa para enviar, eles estão dentro de um formulário. Tá? Tem outros jeitos de fazer esse formulário? Tem, mas o mais simples, por enquanto, para a gente é por meio de formulários. Sem formulários eu vou ter que utilizar JavaScript, mas vamos continuar aqui. Então, eu vou pegar o login e a senha, que estão naquele formulário,
E quando clicar na submissão, no botão, eu vou enviar os dados para o servidor. Vamos imaginar agora que eu estou na minha loja virtual, estou cadastrando produtos, né? Cheguei lá na página de cadastro de produto, coloquei o nome do produto, código de barra, todas as informações. Na hora que eu cliquei em submeter, todas aquelas informações estão dentro de um formulário, tá? Que eu especifiquei, e o botão de submissão dispara a submissão do formulário, ou seja, pega todos os dados do formulário e envia para o servidor. E aí o servidor faz o que tiver de fazer com aquelas informações, que provavelmente vai ser o cadastro do produto na minha base de dados. Mesma coisa se for um cadastro de usuário, enfim. Tem vários tipos de exemplos de uso de formulário. Aqui alguns deles. Formulário para login, que a gente já falou, uma caixa de busca. Então a gente pode imaginar o Google, quando você chegar no Google e digita lá a informação que você quer, aquilo ali eu posso utilizar um formulário, tá? Repito, não é só usando o formulário que a gente pode construir esse tipo de interação com o servidor, também posso utilizar usando JavaScript. Por enquanto, sem JavaScript, a única forma é por meio de formulários, tá? Tag form. Então, eu posso criar um formulário para uma caixa de busca, isso eu posso utilizar, por exemplo, num site de uma locadora virtual, um Netflix, né? Que é uma locadora, só que no estilo de streaming. Então, eu posso ter uma caixa de busca lá, que quando a pessoa digitar a informação da busca, clicou no botão, pega aquela informação e manda para o servidor dizendo qual é o filme que ele está procurando. Página de contato. Então, hoje em dia, em vez de geralmente os sites disponibilizarem o e-mail para contato, eles preferem disponibilizar uma página onde você já informa qual é o assunto, o seu e-mail para contato e um campo para você descrever a sua mensagem. E aí já vai para o servidor, já vai diretamente para ele, da página dele mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Usando um formulário também. Bem como para subscrição em newsletter e, como eu já falei, o exemplo de cadastro de produtos. Tá? A gente vai ver alguns deles aqui, tá certo? Bom, como é que é a sintaxe para usar um formulário? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Abro a tag form, tá? Uso um action para dizer para onde vai as informações. Então, olha só, muito importante isso. Todo formulário geralmente vai ter uma action. Existem alguns casos em que eu posso utilizar sem action? Tem, mas por padrão, na maioria dos casos, 99% deles, a gente vai utilizar action. Tá? Então, eu abro um formulário, action, igual, eu coloco o endereço para onde vão as informações. Qual é a página que vai receber esses dados e processar? Tá? E aí, tem que fazer a junção agora do front-end que está enviando as informações e o back-end, que é que vai informar a página, uma server, tem um resource, alguém que vai receber essa informação e processá-la para guardar no banco, para retornar um resultado, etc. Tá? Então aqui agora já está fugindo um pouquinho do que a gente vai ver aqui. Tá? Então a gente não vai ver a parte do back-end sendo criada aqui na disciplina de CS, tá? Mas vocês podem juntar com programação, principalmente a parte de back-end, e aí vocês vão construir uma página que vai receber essas informações e processá-las. Tá? Abrir o formulário. Dentro do formulário vão os elementos HTML, né, as tags que o usuário vai preencher com as informações dele, os campos para colocar o nome, por exemplo, vamos dar um exemplo de um cadastro de usuário. Um campo para colocar o nome dele, a data de nascimento, o e-mail, a senha, enfim, todas as informações necessárias, e um botão para submissão. Tudo isso vai dentro do formulário. Quando terminar, fecho com a tag form. Então veja só, abro conforme, coloco todas as tags aqui dentro, principalmente os campos que eu quero que o usuário preencha, né, e o botão de submissão, e fecho com a tag form. Tá ok? Vamos ver um exemplo. Aqui está um exemplo de formulário para login. Tá? Essa página aqui é do site da W3, que é bem bacana porque ele vai pegar as informações e vai mostrar como que essas informações estão chegando lá do outro lado. Tá? Então isso é interessante. A gente vai usar ela como exemplo aqui de envio. Tá? Então eu vou criar agora um formulário para login que vai fazer o seguinte. Vai pegar o nome do usuário, tá? A senha, vai ter um botão para submissão. Então, olha, aqui eu tenho um campo para enviar o nome do usuário, né, que a pessoa vai informar o nome, um campo para a senha. Perceba que eles têm tipos diferentes, tá? Já já a gente vai ver na página o que acontece com cada um desses tipos, tá? Um botão aqui que vai ser de submissão, tá? Um input tipo submit. Veja que os três são inputs, tipos diferentes. Não se preocupem que na próxima aula a gente vai estudar a fundo os inputs e cada um dos tipos dele, tá? São vários tipos. E aí minha página vai ter mais ou menos essa aparência, tá certo? Vamos aqui, eu já deixei a página mais ou menos pronta, né? Então agora eu vou digitar o exemplo. Form action igual https // opa.
abrir aqui o formulário, já vou fechar. E aí dentro do meu formulário eu vou colocar os campos. Primeiro eu vou ter um para colocar o nome do usuário. E aí vai ser um input. A gente vai ver na próxima aula que input a gente vai utilizar em todo tipo de campo que a gente quer que a pessoa digite uma informação, uma entrada de dados. Tá? Só tem input para entrada de dados? Não, não só tem input. Mas ele é um dos mais versáteis, justamente porque ele tem esse atributo type. Tá? E esse atributo type aí permite que ele receba vários tipos de dados. Tá? Então, por enquanto, é input tipo text, ou seja, ele vai estar recebendo texto puramente. Veja que tem um atributo name. O que é esse name? Name é o nome que eu vou estar usando. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco mais. Agora exagerei. Pronto. Acho que aqui ficou bom. Não, volta mesmo. Então, o name é o nome que eu vou estar usando na minha variável quando eu enviar essa, na minha variável, entre aspas, né? Melhor dizendo, no meu campo. Né? No meu campo, que quando eu enviar essa informação para o servidor, ela vai para o servidor sob esse nome. É como se eu estivesse declarando uma variável. Sabe quando vocês criam em programação uma variável e atribuem um identificador dessa variável? Soma, count, bola, produto. E aí aquele é o identificador, é ele que você vai usar em todo lugar para fazer referência a ele. Então, vai estar utilizando esse name aí. Esse nome é o que vai estar sendo utilizado para enviar para o servidor. E aí lá eu teria que manipular pegando o parâmetro por meio desse nome para poder pegar o valor que foi enviado. Tá certo? Então, estou dando um name de usuário. Vou reduzir um pouquinho, ficar muito quebrado. Não sei se vai ficar bom no vídeo. Qualquer coisa tem no meu material, tá certo? Tem no slide lá, podem pausar e digitar. Estou colocando aqui a mesma coisa do que já tem lá no slide, tá certo? E aí lá eu acho que vai ficar melhor de ler, o texto está maior lá. Pronto. Aí vou agora falar sobre esses outros dois campos que eu acabei de colocar. Então, perceba que aqui eu coloquei primeiro para o nome do usuário, né? Eu quis um input do tipo texto, name usuário. Fechei o input. Perceba que o input não tem aquela tag de fechamento, né? O barra input não precisa porque não tem conteúdo dentro dele. O conteúdo, a informação dele vai num atributo chamado value, que a gente vai ver depois, tá? E aí eu coloquei uma quebra de linha para que o próximo campo não ficasse logo depois do primeiro, tá? Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar um após o outro, vai ficar meio feio. Então, coloquei uma quebra, pedi a senha, né? Aqui vai aparecer um texto antes, né? Senha dos pontos. E aí eu estou colocando aqui, ó, input tipo password, tá? Esse aqui é diferente, porque o primeiro vai mostrar o texto limpo, né? Que a gente chama em inglês de plain text, né? O texto plano lá, né? Visível. Já nesse segundo, o texto vai ficar ou asterisco ou bolinha, né? Ou seja, vai ficar oculto, caracteres ocultos, tá? Para que isso? Para que a pessoa que esteja do lado não veja a senha que a pessoa está digitando, né? Estou chamando esse aqui de senha, né? O name dele é senha, então vai para o servidor com o nome de senha, tá? E por fim eu coloquei um input do tipo submit, tá? Que esse aqui é o input tipo submit. É um campo de entrada, né? Só que por ser tipo submit, na verdade ele vai se transformar num botão para submissão. E quando eu clicar nele, vai pegar todos os dados que estão no formulário e enviar para o endereço que está no action aqui em cima, tá certo? E eu estou colocando aqui value dele igual a login, que o nome do botão vai ser login, tá? Se eu não especificar value nenhum, ele vai aparecer com o valor padrão do navegador. E eu não lembro agora qual é o do Chrome, eu acho que é consultar. Então tá aqui, ó. Ficou desse jeito minha página. Veja só, se eu vou tirar aqui a quebra de linha, se eu tirar a quebra de linha... Opa, cliquei sem querer no botão. Veja só o que aconteceu, né? Ficou um após o outro, não ficou bacana, né? Ou fica, de repente, se você quiser no seu layout que fique os campos um após o outro, ótimo. Nesse aqui, neste caso, eu queria eles com uma quebra de linha entre eles, tá? É por isso que eu estou fazendo essa quebra, tá? Como eu disse, ó, esse campo aqui está com input tipo text. Então, se eu botar aqui, ó, nome do usuário, Cristiano, a senha aqui, ó, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que ficou caractere oculto, porque aqui é tipo texto. Então, vai aparecer o texto normal. Aqui é password, então ele vai ocultar a informação, tá? Então, veja só, se aqui eu tivesse colocado como text, no input,
Olha o que acontece. A senha agora fica visível, né? E aí não fica bacana isso no nosso site, tá? Professor, basta isso para o meu site ser seguro? Não. Negativo. Bem longe disso. A gente vai ver muito mais coisa necessária. Mas esse é o primeiro passo, tá certo? Opa. Esse é um dos primeiros passos, tá? Então aqui eu já estou colocando a informação no primeiro campo. Lembre que esse aqui está com o name usuário. Então eu espero que ele vá para o servidor com o nome de usuário. O outro eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliquei aqui no login. Ó, deixa eu mostrar aqui. Se aqui eu não tivesse colocado um submit correto, muita atenção nisso. Errei na hora de escrever. Coloquei um i aqui, tá? Digitei errado. O que vai acontecer? Se ele não reconhece, por padrão ele vai aparecer como se fosse um campo texto. Quando ele não reconhece o tipo, por padrão ele é text, ele vai mostrar como um campo texto. E aí eu perdi o botão, aí não consigo mais clicar aqui no botão para poder enviar o formulário. Então, muito cuidado quando estiver digitando, né? Para digitar corretamente o nome dos campos, né? Os tipos. Então, vou clicar aqui em login. Veja que ele está enviando para esse endereço aqui, ó, tá vendo? Na W3 Schools. E aí, essa página recebeu essa informação e está mostrando aqui o que ela recebeu. Ó. O que ela recebeu? Ela recebeu a seguinte informação: usuário igual a Cristiano e senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, claro, a página ela tem que implementar e dizer o que vai fazer com essa informação. Tá? No momento, só estou enviando, ele só está mostrando, não está processando nada. Se eu quisesse fazer um login, você tem que pegar essa informação aqui, verificar no banco se existe um usuário Cristiano com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se sim, retornar a informação dizendo que ok, que a pessoa existe, com meus dados também. Se não, aí você ia retornar dizendo que aquele usuário não existe. Tá? Então, ou seja, toda a parte de processamento de back-end é depois. Vocês vão ver com as outras disciplinas, né? Com a parte de programação. Aqui a gente está vendo só a parte de front-end. Um detalhe importante, aqui a gente não consegue ver que está reduzindo a tela, deixa eu maximizar aqui. Veja só como ficou aqui o endereço aí. W3 Schools, action, underline page.php, interrogação. E aí depois da interrogação ele colocou os parâmetros. Usuário igual a Cristiano e senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, professor, minha senha está aparecendo visível lá em cima. Pois é, se seu banco, se o Facebook, qualquer um desses lojas virtuais, qualquer um deles, quando fizesse o login da pessoa, mostrasse desse jeito, todo mundo ia ver a sua senha. E não aparece, a parte aqui ficaria assim, né? Por quê? É porque eles estão enviando usando outro método. Quando a gente não especifica no formulário, quando a gente não especifica no formulário o método de envio, por padrão o método é get. O método get, ele faz isso, ele pega a informação que eu estou enviando, coloca na própria URL. Então a informação ela vai empacotada, encapsulada na própria URL. Então a própria URL vai receber uma interrogação, dizendo que o que vai vir depois são parâmetros, e os parâmetros que são enviados. Tá? Então com isso aqui, é um método simples para enviar dados para uma busca, o e-mail de uma pessoa, informações, dados que a gente chama de não sigilosos. Tá? A gente vai ver depois como é que faz para enviar com o método POST, que é para poder enviar dados sigilosos, como senhas, dado de cartão bancário, tá certo? Informações confidenciais, tá certo? Tudo isso a gente vai ter que fazer de um outro método. Bem como o envio de arquivos. A gente não consegue enviar arquivos pelo método GET. Tá? A gente vai ter que também utilizar o método POST quando for enviar arquivos. Bom, vamos continuar, né? Então eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa parte. Ele pegou os dados que a gente enviou e fez um casamento entre name, né, é o primeiro, e o value de cada campo, né, V-A-L-U-E, escreve-se desse jeito aqui, tá certo? E enviou, tá certo? E aí o servidor lá, quando receber essa informação, é que vai processar, vai dizer o que vai fazer com ela, tá? Outro exemplo, caixa de busca, tá? Como é que a gente faria uma caixa de busca no nosso site? Vou colocar uma linha horizontal. Vocês lembram como é que a gente coloca, qual é a tag para a linha horizontal? É a tag, espero que vocês estejam lembrados, HR, né? Vou abrir um outro form, vou até copiar esse aqui, que a gente vai estar enviando para o mesmo lugar, tá? Já que eu não tenho uma página específica para tratar essas informações. Então, a gente vai usar essa página da W3, né? Para processar as informações. Bom, agora é um formulário de busca. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um site de uma locadora virtual, né? De um site de streaming, né?
Então, vou ter um input tipo text, que vai receber o name busca, ou seja, esse parâmetro vai para o servidor com o nome de busca, tá? E uma informação nova, placeholder. O que é placeholder? Sabe quando vocês veem um campo vazio e enquanto ele está vazio ele mostra uma informação, uma dica do que você pode fazer? Digite seu nome, informe uma senha de 6 dígitos, né? Então aquela informaçãozinha ali que você está vendo é o que a gente chama de placeholder, tá? Então a gente vai colocar um placeholder, digite um filme. Isso aqui vai aparecer enquanto a pessoa não tiver informado nome, informação nenhuma, nenhum dado nesse campo. Quando digitar, essa informação some. O input do tipo submit value procurar. Bom, vamos agora atualizar aqui a página. Pronto, já está aqui, ó, linha separando os dois. Depois a gente vai ver uma outra forma de separar formulários, tá? Eu criei agora esse formulário aqui de baixo. Aí. Veja que eu posso ter vários formulários na minha página. Tá? Eu tenho 2 aqui. Eita, professor, se eu clicar no botão de submissão do segundo, vai enviar os dados do primeiro também? Não. Só envia os dados que estão dentro deste formulário aqui. Tá? Da mesma forma, se eu clicar no botão de submissão do primeiro formulário, só vai enviar os dados do formulário de cima. E para o action daquele formulário. Então, meu site pode ter 3, 4, 5 formulários. Então eu posso ter uma página de rede social, como há algum tempo atrás era do Facebook, que de um lado ele colocava uma área para login, caso você já tivesse sua conta, se não tivesse do outro lado uma área de cadastro. E no topo uma caixa de busca para você procurar informações no Facebook. Ou seja, eu tenho um formulário de busca, um para login e outro para cadastro. Eu posso ter 3 formulários e cada um indo as informações para uma página diferente. Não tem problema. Aqui eu estou colocando mesma página porque eu não criei uma para cada um. Tá? Bom, então vamos lá. Digite um filme, veja que está aparecendo o placeholder enquanto eu não clico no campo. Vou informar aqui o nome de um filme. E o vento levou. Pronto. Velho. Tão velho que até o vento já levou ele. Pronto. Aí se eu clicar agora aqui em procurar, ele vai pegar essa informação e vai enviar para o endereço que está no action deste formulário, não de cima. Por coincidência são os mesmos, mas é para o desse que ele vai enviar. Cliquei. Se eu abrir aqui, ó, mais uma vez está enviando aqui, ó, porque como eu não estou especificando ainda o método, ele vai via get, vai na própria URL. E aí olha como chegou aqui. Ó. Veja que interessante, aqui ele codifica o espaço, tá vendo? Ele codificou o espaço como mais, né, lá na URL. Se você estiver testando aí, você vai ver melhor. O vídeo vai ficar meio pequeno, vai ficar meio ruinzinho de ler. Mas tá mostrando e mais o mais vento mais levou. Ele codificou os espaços. Da mesma forma, ele codificaria acentos e outros caracteres especiais. Tá? Apesar de que aqui embaixo ele já mostra depois de decodificar de volta, mas ele vai codificar a informação. Onde é caractere especial, onde é espaço, etc. Tá? Essa codificação aí é a codificação que a gente chama de URL encoded. Então está codificado como a informação tem que ser enviada para que possa ser enviada dentro da URL. Por isso que ele tem que codificar ela. Tá? Para que vá no padrão, para que ele possa enviar na URL. O servidor já decodificou a informação e está mostrando aqui, ó, busca igual e o vento levou. Tá? E aí o servidor agora vai pegar essa informação, vai procurar na base de dados se existe um filme com esse nome. Se sim, vai retornar a capa com os detalhes do filme, etc. para mim, um botão de play onde eu posso clicar e executar o filme. Pronto, estou construindo uma Netflix. Né? Funcionaria mais ou menos assim. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. A única novidade que a gente teve aqui foi que a gente colocou um atributo placeholder, né, para que a gente pudesse mostrar essa informação aqui enquanto a pessoa não tiver digitado o nome de um filme. Agora vamos ver como é que a gente faz uma página de contato. Lembrando mais uma vez, se lá, quando estiver digitando, tiver meio ruinzinho de ler para poder vocês escreverem, vocês podem depois voltar e dar uma pausa nesses slides aqui, tá certo? E digitar, que a informação que está lá é a mesma que está aqui. Certo? Bom, vamos para o nosso terceiro formulário. Deixa eu copiar aqui, para já vir com a URL. E agora é um formulário de contato. A gente vai enviar informações de contato. Vamos supor que no meu site eu quero ter um formulário de contato, onde a pessoa possa clicar e digitar as informações dela e enviar uma informação para mim.
Para ele ficar bem tranquilo, bem transparente, faz no meu próprio site. A forma como eu vou receber depende do meu servidor. Eu posso receber via e-mail, ele pode armazenar no banco de dados para que quando eu acesse o site eu possa consultar as mensagens que eu recebi. Como vai ser tratado por trás dos bastidores, é transparente para o usuário. O usuário só sabe que vai chegar na minha página e vai ter um formulário para preencher. Bom, e vamos lá, né? Então vamos colocar aqui um campo para que a pessoa possa se identificar, dizer o nome dela, um campo aqui para que possa informar o e-mail dela, tá? Aí uma coisa interessante, ó, eu estou utilizando aqui um type e-mail. Type e-mail, professor? Existe um type para e-mail, específico para e-mail? Tem. Antigamente não tinha. E aí dava um maior trabalhão para a gente, que quando a gente recebia e-mail, a gente tinha que, e o endereço de e-mail tem que validar, para saber se era um endereço de e-mail ou não. E aí é uma expressão regular, ou então um algoritmo com muitas iterações, verificando caractere por caractere para ver se a estrutura está batendo corretamente. E aí tiveram essa grandiosa ideia de, na HTML5, introduzir types, né? Inclusive type para e-mail. E aí o próprio navegador fica responsável por fazer a validação do e-mail quando a pessoa digita. Então é que bacana. Quando o próprio usuário digitar um e-mail, na hora que clica no botão de enviar, ele vai validar se está digitado corretamente ou não. Eu não vou mais precisar fazer isso. E-mail, assunto. E por fim, quase acabando, ainda tem mais alguns. Vou colocar aqui um text area para a pessoa poder digitar a mensagem dela. Name mensagem, é com esse nome que vai para o servidor. Não se preocupe que cada um desses inputs, tipos de input, text area, a gente vai ver com calma depois, tá certo? Estou agora só apresentando superficialmente, mas a gente vai ver com mais calma depois. Bom, está aqui o formulário. Então veja só o que eu estou fazendo. Cria um formulário onde eu vou enviar o nome como input tipo text, vocês já conhecem. Input tipo e-mail. Deixa eu executar aqui para vocês verem como é que vai ficar na página. Visivelmente igual ao anterior, só com uma diferença. Quando eu clicar em enviar, ele faz uma validação do conteúdo. Ele está vendo que ó, não bate com um e-mail. Um e-mail tem que ter um arroba. Insira, deixa eu mostrar aqui de novo, insira um arroba, né, que está faltando. Quando eu inserir o arroba, aí ele agora já está dizendo, ó, insira uma parte depois de arroba, está faltando o domínio, né? Então coloquei aqui o nome do e-mail, tá, arroba, e cadê o domínio, né? Então veja só, se eu chegar aqui e colocar, né, vou mandar uma mensagem lá no servidor, vamos supor que isso aqui é um formulário de contato que está lá no meu site, né? E aí eu quero mandar uma mensagem para mim mesmo, né? Pô, ouvi uma coisa lá errada e eu estou reclamando comigo mesmo, né? Então vou colocar aqui meu nome, meu e-mail, e aí eu tenho que botar um e-mail válido. Vou colocar aqui agora o assunto, né? Reclamação. E aí eu digo que o que tem que melhorar aqui nessa caixa. Veja que ó, a grande diferença também é que aqui esse último campo é um text area. O que significa isso? É um campo que eu posso escrever várias linhas. Veja que no anterior eu só podia digitar uma linha. Tá vendo? Eu não tenho como digitar várias linhas. Se eu quiser escrever como se fosse um texto, né, com várias linhas, com parágrafos, etc., eu vou ter que fazer isso utilizando um text area. Aqui, aí eu consigo aqui, ó, tá vendo? Aqui eu consigo colocar várias linhas, tá? Crescer o campo. Tanto posso ajustar aqui assim como estou ajustando agora, né? Que os navegadores permitem. Mas eu também posso ajustar o tamanho aqui. E aí a gente vai ver depois como é que já faz para no código já dizer qual é o tamanho que a gente quer, tá? E aí tudo isso aqui, ó, vai ser enviado. Pelo fato de que o text area aceita quebra de linha e outros caracteres que eu não posso colocar dentro de um valor, é por isso que o text area ele abre e fecha. Por quê? Porque essa informação que eu estou colocando aqui iria aqui dentro, para que pudesse utilizar quebras de linha. Quer ver aí? Vou colocar aqui, ó, texto com... Completou ali automaticamente. Com quebra de linha. Viu só? Tá aqui dentro aí. Texto, aí quebrou a linha. Esse espação aqui é porque tem um espaço aqui antes, que ele considera tudo que está aqui digitado. Então se eu não quisesse esse espaço eu tinha que deixar assim, né?
Inclusive eu começo ele já aqui, não começa embaixo, porque essa quebra de linha aqui ele vai considerar também. Veja que vai começar agora na segunda linha. Aliás, me desmentiu aí, o navegador corrigiu isso. Até um tempo atrás eles colocavam, não sei se o Firefox vai colocar ainda, mas eles colocavam essa quebra de linha, aqui no Chrome ele já não está mais colocando, né? Menos mal, uma correção boa, né? Que era desnecessário isso aqui, prejudicava, a gente tinha que obrigatoriamente deixar desse jeito antes, né? Aí ficava meio bagunçado. Bom, mas eu acho que vocês entenderam então qual é a lógica, né? Por isso que eu coloco o text area, ele tem que abrir e fechar, não é um valor, porque eu tenho que passar quebra de linha e outros caracteres aqui, ó, que o quebra de linha aqui não é o BR, é Enter. Então, por isso que não vai como um valor. Deixa eu deixar em branco de novo. Então, eu vou colocar aqui, né? Nome, e-mail, assunto. E aí eu descrevo aqui, né? O site precisa melhorar. Eu sempre me reclamo que eu tenho que dar uma melhorada no site. Falta tempo, mas um dia eu consigo, né? Falta de tempo significa prioridades, né? Então, no momento, eu estou tendo que priorizar outras coisas. Quando eu clicar aqui em enviar, pegou toda aquela informação e enviou lá para o servidor. Tá vendo aqui, ó? Nome, e-mail, assunto, né? Reclamação, mensagem, tá? Então, todas aquelas informações que estavam lá, ele empacotou, tá tudo aqui no get, ou seja, na própria URL, e mandou para o servidor, tá certo? Mas vamos prosseguir aqui, né? Um exemplo de criação de newsletter. Esse aqui é parecido com os anteriores, então eu vou pular esse exemplo aqui, tá certo, pessoal? Mas ele é bem parecido. Veja que eu estou fazendo o que, basicamente? Criando um campo nome, um outro campo aqui para e-mail, tá certo? E um botão de submissão para assinatura da newsletter, das notícias do meu site, por exemplo, tá? Então esse exemplo aqui eu vou pular para falar agora a respeito de Field Set Legend, que aí depois a gente vai ver um outro interessante também de cadastro de produto, tá? Bom, então veja só, a gente já entendeu como é que funciona a tag form e de quebra a gente viu um pouquinho da tag input e text area. Não se preocupe que a gente vai estudar elas mais à frente com mais cuidado. Tá, mas eu tenho outras tags que me auxiliam no formulário. Existem várias, a gente vai ver duas aqui. Uma delas é a tag field set, que eu posso utilizar para agrupar os elementos relacionados em um formulário utilizando visualmente por padrão uma borda. Então veja só, o field set significa, traduzindo ao pé da letra, conjunto de campos. Então estou agrupando vários campos, um conjunto de campos, para formar um grupo, formar um agrupamento. Tá, visualmente a gente vai ver que por padrão o field set coloca uma borda. Por padrão, por quê? Porque eu posso alterar isso usando CSS. Tá? Mudar para ter uma cor de fundo, não ter mais borda, enfim, dá para mudar tudo. E o legend eu vou utilizar para colocar uma legenda, um rótulo naquele agrupamento, naquele field set. Tá? Vamos ver como é que fica isso? Aqui está um exemplo. Então, tenho aqui o formulário de login. Veja que aqui agora está aparecendo com uma borda ao redor. Né? Essa borda aqui foi criada pelo field set. Abro e fecho. Né? Abro antes dos campos que eu quero que fiquem dentro do field set e fecho depois. Então, estou colocando o campo nome de usuário, senha, input, tipo submit dentro do field set. E dentro do field set eu coloquei um legend para que aparecesse aqui no topo. Ó. Tá vendo? Em cima da linha, da borda. Isso aqui é a legenda, é o rótulo desse conjunto de campos. Então, com isso aqui, a pessoa que veja sabe que se trata de um login com essas informações. Isso aí era muito comum na década de 90, início de 2000. Hoje o pessoal está usando menos. Tá? Na verdade, o pessoal usa field set, mas faz uma formatação totalmente diferente. Não fica mais com essa cara. Tá? Mas vamos ver como é que ficaria esse nosso exemplo então de login. É esse aqui o formulário. A gente vai colocar ó, um field set. Eu tenho que abrir e fechar ele. Veja o que acontece se eu não fechar ele corretamente. Abri e não fechei. Olha só o que aconteceu. Abri o field set aqui em cima, esqueci de fechar ele após o botão de login. O que acontece? Ele vai até o final da página e só no final da página o navegador fechou automaticamente o field set para não ficar errado. E aí com isso ficou todo mundo dentro da borda. Eita, mas não era isso que eu queria. Eu queria que após o botão de login encerrasse o field set. Não tem problema. Fecho a tag do field set aqui depois. Agora sim, coloquei uma borda ao redor dos elementos que eu queria. Ah, mas seria bacana ter um rótulo aqui agora, né, para identificar do que se trata esse formulário. Bom, esse formulário é muito comum de todos nós, qualquer um que olhar saberia que se trata de um formulário de login. Mas vamos supor que por algum motivo a pessoa não soubesse, né, do que se trata.
eu posso chegar aqui, aí, logo, geralmente a gente coloca logo após o field set, uma questão de organização. É uma nova tag, a tag legend, legenda, rótulo, e eu vou colocar aqui um rótulo para ele, login. Fechei aqui a minha tag, salvei, ó, tá aqui o rótulo. Perceba que por padrão ele tem essa cara, né? Não é muito bonito, mas vocês podem depois com CSS mudar e deixar isso aqui em negrito, mudar a fonte, mudar a cor de fundo do field set, dar uma aparência mais 3D a ele, enfim, dá para fazer muita coisa, tá? Então, por enquanto, a gente tá vendo só a parte da HTML, vai ficar desse jeito. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Então tá aqui, ó, como é que eu faço para usar o field set? Abro ele antes dos campos que eu quero que fiquem dentro do field set, dentro da borda, e fecho depois. E se eu quiser um rótulo, como eu coloquei aqui, basta que dentro do field set eu coloque um legend, e aí dentro do legend eu vou colocar o rótulo que eu quero, tá? Agora, eu vou fazer isso com o formulário de cadastro de produtos. Então, eu vou fazer um novo formulário, que a gente não viu ainda, que é um exemplo de cadastro de produtos. Veja que tem um campo diferente, novo. Esse campo aqui, ó, com essa aparência diferente, está sendo criado como select, uma nova tag. Mais uma vez, não se preocupe que a gente vai ver todas elas com calma depois, inclusive esta, tá? E aí eu vou colocar um select para que a pessoa possa informar a qual seção pertence aquele meu produto. Vamos supor que é uma loja virtual para um supermercado. Então, aqui eu estou informando o nome do produto, código de barras, qual é o preço e a qual seção. E a seção, em vez da pessoa digitar, para evitar erros, né, que de repente a pessoa digita errado. Então, veja só, hortifruti, né, se escreve desse jeito, mas aí se eu deixo que a pessoa escreva, alguém pode escrever sem o i no final, ou sem esse i aqui do meio, ou sem o h, né, ou então colocar um e, então trocar alguma letra. E aí vai ficar como se fossem seções diferentes no banco, né, ficar tudo estranho, tudo errado. Então, para evitar isso, eu vou ter as seções pré-cadastradas no meu banco. E aqui eu só vou mostrar as opções, tá? Então eu só vou deixar que ele escolha uma das opções que já está no select. Por isso que o nome é select. A pessoa só pode selecionar uma opção. Veja que o select ele já diz quais são as opções. Vamos criar? Vou copiar aqui a tag de formulário mais uma vez. Eita, esse aqui eu esqueci de passar limpo. Então vou ter que olhar lá, né? Que eu tinha anotado alguns aqui para ficar mais fácil. Esse como não anotei, mas por sorte está aqui na tela, eu vou pegar daqui um pouquinho. Então veja só. Comecei colocando um field set ao redor de todos os campos do meu formulário. Deixa eu fechar aqui, ó. Lembre de fechar, se você não fechar corretamente. A gente está usando Notepad++, né? Notepad++. Aí ele mostra desse jeito, é como se fosse dois campos em aberto. Veja que quando fecha corretamente ele mostra onde fecha. Fechei. Vou colocar uma legenda aqui dentro. Cadastro de produto. E aí eu vou colocar agora o nome do produto. Input type text name nome. Esqueci de fechar a aspa aqui. Próximo campo é o código de barras. Professor, o que acontece se eu colocar um input e eu não informar o name dele? O servidor, quando receber a informação, não vai ter como identificar aquela informação. Então ela não vai ser enviada corretamente, tá? Pode até ser enviado, mas ele não vai conseguir pegar pelo nome. E aí vai ficar bagunçado. Então, geralmente, os inputs, select, text area, esses campos, quando a gente está enviando informação para o servidor, a gente coloca um name para eles, tá certo? Aqui agora é o preço. E por fim, vamos criar agora um select para poder a pessoa informar, né, qual vai ser a seção do produto. E aqui eu vou colocar um name seção. Sob esse name vai para o servidor o quê? Olha só, aqui é a informação que eu vou mostrar aqui na caixinha.
o valor da opção é o valor que vai para o servidor, tá? Então, por exemplo, se ele escolher hortifruti, o que vai para o servidor não é hortifruti com acento como está aqui, vai esse aqui, ó, tá certo? Essa informação. Aqui pode ser um texto, pode ser um número, muito comum, tá certo? Inclusive nos nossos projetos, em projeto de informática, em programação 3, etc. Geralmente a gente usa os IDs aqui nesse lugar, né? Então vai o número 1, 2, 3, que é o ID do produto, da categoria, da seção, tá? Mas pode texto também. Valor carnes, tá indo carnes também aqui, ó, tá? Nesse caso tá quase igualzinho, a diferença é que aqui é C maiúsculo, aqui é C minúsculo, tá? Vai do jeito que tá aqui. Option valor igual a hortifruti Veja que eu não preciso quebrar a linha depois de cada opção, porque na verdade elas estão todas dentro do select, uma após a outra na hora que a gente abrir aqui, tá? Eu não preciso quebrar a linha. Eu vou quebrar a linha só depois do select, que é para o botão de submissão não vir aqui do lado dele, tá certo? E aqui eu só coloquei duas, mas se eu quiser eu posso colocar mais, por exemplo. Vamos supor que no meu supermercado tem uma seção de livraria, de livros. Então vou colocar aqui, livraria, né? Livraria. Uma seção de higiene. Ótimo. Vamos lá. O valor igual. Produtos de limpeza, né? Higiene. Higiene pessoal. Aí aqui vai aparecer higiene pessoal. Pronto. E por aí vai, né? Quando eu tiver terminado de colocar todas as opções, eu tenho que fechar meu select, tá? As opções vão dentro do select. Isso é muito importante. Abro o select, fecho o select. Se eu não fechar, ele vai imaginar que tá tudo, todo o resto da minha parte dentro do select. Vai dar uma bagunça só, tá? Fechei o select. Quebrei a linha. E agora eu vou colocar um botão para enviar o formulário no final. Valor cadastrar. Pronto. Com isso encerro aqui esse formulário. Olha só ele aqui embaixo, olha, com o field set, que a gente colocou com o field set. Aqui em cima o field set. Com o legend, que a gente especificou, né? Cada um dos produtos. Perceba que na seção hortifruti, carnes, livraria e higiene pessoal, estão todos aqui, tá certo? A pessoa não pode digitar, essa é uma vantagem, então evita que a pessoa... o que a gente chama de erro humano, né? Quando a pessoa acaba digitando errado. A pessoa só pode escolher uma das opções que estão aqui. Clicou na opção, né? Colocar aqui o nome, por exemplo, vamos supor que seja picanha. Pronto. Picanha, aí vai ter aqui o código de barra da picanha que eu não sei qual é. O preço, não sei como é que está o preço da picanha agora. Vamos... Tô ruim de preço, vamos botar que está 40. Não sei quanto é que está. Carnes, cliquei em cadastrar. Essa informação está sendo enviada para o servidor. Olha lá, nome, código, preço, né, que é preco, né? Por que eu não botei cedilha? Aqui segue a mesma regra que vocês aprenderam para identificadores de variáveis. Então a gente não vai colocar no nome de um name espaço, caractere especial, né? Como cedilha, por exemplo. O único caractere especial que a gente pode é o underline, tá? E não pode começar com nome com número, né? Pode começar com letra ou underline, e do segundo caractere em diante pode ser letra, underline ou número. Mesma regrinha de identificadores que vocês aprenderam para variáveis, tá certo? Preco, né, que é o nosso preço, R$40. E seção carnes. Veja que foi exatamente a informação que eu passei no valor. Perceba que se eu quisesse, eu poderia passar aqui, que é o mais comum, o ID de cada uma dessas categorias no banco. Então, geralmente vai assim, ó, é muito mais comum isso. 1, que seria a seção de hortifruti lá no banco. 2, a de carnes. 3, a livraria. 4, de higiene. E acabou. Salvei aqui. Deixa eu atualizar. Agora vai maminha. Não, agora vai higiene pessoal. Então, vamos colocar aqui creme dental. Código 2004. R$13,50. Pronto. Veja que agora está indo aí. Nome creme dental, código 2004, preço R$13,50, seção 4. Como eu disse, o que vai é o valor. Não é o texto que a pessoa está vendo ali. Tá? O texto
para informar a pessoa, muito melhor eu mostrar hortifruti, carnes, livraria e higiene pessoal, né, para a pessoa, do que eu mostrar 1, 2, 3 e 4. O que é 4? O que é 3? Tá certo? Fica a dica. Bom, então isso aí é como a gente poderia fazer um formulário simples de cadastro de produto, tá? Claro, aí vai entrar muito mais informações, tá, a respeito do produto, por exemplo, fornecedor, tipo de unidade, de medida, né? Enfim, um monte de coisa mais eu posso cadastrar aí no produto, foto de produto, vídeo, etc. Mas está aí um exemplo, tá? Bom, agora eu vou falar com vocês a respeito dos principais atributos da tag form, tá? A gente já viu aqui uma geral, a gente viu o formulário de cadastro de login, de cadastro de produto, para busca, etc. Enfim, são vários tipos de formulários que a gente encontra normalmente nos nossos sites. Mas quais são os atributos que a gente pode utilizar? O primeiro, que vocês já viram bastante, é o action. Não vou mais nem falar, como vocês já devem estar imaginando, né, já estão careca de saber, é o endereço para onde vão as informações quando eu clicar no envio, né, na submissão. E vocês viram que funciona como se fosse um hiperlink, né? A gente vai para aquela página. Então, na hora que eu clico no botão, eu vou para aquela página levando aquelas informações. Tá? Então eu vou para aquele endereço novo, ele não somente envia informação, nosso navegador é redirecionado. Além do action, eu posso usar o method. Tá? Para que serve o method? É para especificar se eu quero como get, que é o valor padrão, e aí você já viu que vai na própria URL, ou post. Vamos modificar o login. Vamos pegar aqui o login, esse primeiro formulário, e eu vou especificar que o método dele agora é post. Lembrando que atributo a gente sempre coloca na tag de abertura, né? Então eu vou botar aqui em cima. Method igual a post. Já me perguntaram algumas vezes, só repetindo. A ordem dos atributos não tem problema. Basta que comece sempre a tag com o nome da tag. Isso tem que ser realmente desse jeito, sem espaço aqui entre o menor e o nome da tag. E a ordem dos atributos eu poderia colocar primeiro o método e depois o action depois o método, não tem problema. Especifiquei agora como post. Lembrando que se eu não especificar, por padrão ele é get, desse jeito, né, quando eu não especifico. Poderia especificar o get, mas eu prefiro agora especificar o post para ver o que vai acontecer. Vamos atualizar aqui a página. Espera aí. Então veja só, vou colocar aqui agora o nome do usuário e a senha. Não sei se eles alteraram na página. Alteraram. Eles estão mostrando a informação, mesmo quando é post, que antes essa página não mostrava. Isso é bom. Isso é bom. Então eles agora estão mostrando a informação, tanto se vier como get quanto post. Mas perceba que aqui no endereço da URL ele não está enviando a informação. Professor, como é que está indo essa informação? Dentro do pacote que vão os dados. Então, quando você envia para o servidor, lembra que a gente falou logo no início do curso a respeito de empacotamento das mensagens, né, HTTP, e a gente falou que o endereço para onde eu quero acessar o URL vai dentro de um pacote. Dentro desse pacote também vão os dados, tá, que eu estou enviando. Veja que não aparece na URL. Isso é bom, porque significa que se uma pessoa estiver do meu lado, ela não vai ver mais informação. Eita, professor, e só isso é suficiente para ser seguro? Não. A gente já viu que a gente tem que utilizar o type password no password para poder ocultar. Tem que utilizar o post para enviar encapsulada essa informação, né, dentro do pacote do HTTP, para não ficar mais na URL. E um terceiro passo importante para evitar que alguém consiga capturar a informação na rede, porque se alguém pegar esse pacote e consegue ler essa informação, é o envio utilizando HTTPS, né? Em vez de ser HTTP a página, teria que ser HTTPS, como está sendo essa aqui. Por quê? Porque aí cria uma camada de encriptação entre a sua conexão, né, entre o cliente e o servidor, de forma que se alguém interceptar essa conexão no meio do caminho, não consegue descriptografar aquela informação, tá? Então fica a dica. Então, a gente quando está tratando de dados sigilosos, como dados de login, dados bancários ou alguma informação confidencial, a gente, todo cuidado é pouco. Então usa método post para ocultar que não aparece na URL. Se é uma senha, se é um código de segurança de um cartão, a gente coloca um input tipo password, né, password. E além disso, eu vou estar utilizando HTTPS, que o envio é mais seguro, tá? Bom, já explicamos aqui sobre a diferença do get e do post, né? Fizemos um teste. O próximo é o target. O que é o target? O target ele funciona igual ao target de hiperlink. Lembra que quando a gente especifica o target, se eu colocar um underline blank, vai para uma nova janela, né? Sempre. Se eu colocar o nome de um frame, vai para o nome de um frame. Self, ele redireciona para o próprio frame ou aba onde ele se encontra para abrir nela própria. É o padrão. Geralmente abre na própria
aba ou no próprio frame, se tiver dentro de um iframe, e carrega a página ali. Top carrega sempre na aba onde se encontra atualmente, então se tiver dentro de um iframe vai carregar na própria aba. Então segue as mesmas regrinhas do target de hiperlink. Vamos fazer um teste? Vamos supor que eu quero que os dados de filme da busca abram em uma nova janela, né? Por algum motivo eu não quero que abra na mesma janela, né? Aí eu vou colocar aqui que o target é underline blank. Ele vai abrir. Veja só aqui, digite um filme. Vou colocar aqui o nome do filme e o vento levou. Quando eu clicar, ele abriu uma nova aba, tá? Com a informação. É útil? Em algumas situações pode ser útil. Na maioria das vezes, a gente usa com o valor padrão self, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, num formulário de contato, para ao final, a nova janela que abrir, mostrar uma mensagem dizendo que foi enviado com sucesso, e você não quer que feche a janela anterior. Então, se você não quiser que feche a janela anterior, que não saia daquela página, você vai redirecionar para uma nova janela, para um novo frame, tá certo? Enctype, essa é novidade. Tipo de codificação, encoding type, tipo de codificação. Para que isso? Lembra que a gente falou a respeito de codificação já, quando a gente falou de char7, né, do metachar7. Eu também tenho tipo de codificação da informação quando eu vou enviar para o servidor. Porque a depender da codificação, a informação vai em um determinado padrão. Então vocês já viram que quando a gente não especifica nada, vai nesse valor aqui padrão, ó, onde ele codifica a URL. Deixe-me ver. Aqui, peraí. Vou fazer isso no formulário de filme. Pronto, vou tirar aqui o target blank para abrir na própria janela. E eu vou deixar por enquanto como padrão, do jeito que está. Né? O padrão é o formato URL encoded, né? Então ele vai codificar o URL. Então, se eu mandar aqui o poderoso chefão, veja que eu estou colocando um tio aqui no nome, né? E tem espaço também. Quando eu enviar, veja como é que vai aqui na URL. Ele codificou, né? Ele não está mostrando aqui, o navegador ele já decodificou, né? Aí isso dificulta quando a gente vai explicar para os alunos, que aí às vezes o navegador já decodifica. Isso aqui era para mostrar um código, né? Porcentagem, o código referente ao acontio, né? Mas o navegador já fez a decodificação aqui. Então está mostrando aqui o poderoso chefão, né? Só codificando os espaços. Isso aqui, na verdade, era para ser mostrado desse jeito quando eu utilizasse a terceira opção, text plain. Já bagunçou aqui a língua. Text plain. Nessa opção aqui é que ele deveria ter enviado desse jeito, mostrando o tio. Porque o text plain, por padrão, ele só codifica os espaços. Acento, cedilha, os demais caracteres ele não codifica. Então vai do jeito que você digitar. Tá certo? O text plain. Mas o URL encoded, ele codifica por padrão, tá? Mas como a gente viu aqui, o Google Chrome ele está decodificando já na própria URL, né? Depois eu vou fazer uma verificação se ele está fazendo isso nos outros sites também, né? Mas ele está fazendo já está fazendo essa decodificação para ficar mais fácil para a gente ler. Mas geralmente ele vai vir aqui porcentagem e o código do acontio que agora eu não lembro. Eu lembro que o espaço é porcentagem 20, a barra é 2F, porcentagem 2F, o acontio não lembro agora. Mas ele codificaria toda a informação. Deixa eu colocar um endereço de página para ver se ele vai codificar corretamente. gatopeiros.com// alçapão. Eu quero bastante caracteres especiais. Pronto. Os outros ele codificou. Ele não está codificando os caracteres especiais, né? Cedilha, tio. Mas veja que ele codificou aqui, ó, o 2 pontos. Aqui é a barra de espaço. E aqui, a barra de espaço não, a barra, né? E aqui é a outra barra, ele codificou. Se eu utilizar... mas aqui está sendo com text plain, que eu esqueci de tirar. O text plain está codificando. No Chrome estão saindo iguais os dois. Chrome, você está me passando a perna.
No Chrome não está tendo diferença. Ele está reclamando aqui de entrada ilegal por causa dos caracteres aqui especiais, né? Está bagunçando para ele. Mas eu estou achando interessante porque na verdade o que acontece? Por padrão, né? E aí a gente vai ter que seguir o padrão do que é ensinado. Esse primeiro aqui vai codificar o URL e o text plain ele só codificaria os espaços, os demais caracteres ele não codificaria. A gente está vendo que o navegador já está fazendo a decodificação dos caracteres quando mostra para a gente, e aí com isso a gente está vendo igual. Mas por trás dos bastidores ele está enviando codificado, só que a gente não está conseguindo ver. Tá, professor, o senhor mostrou esses dois, né? O primeiro e o terceiro, com texto, e esse segundo aqui que não falou ainda, multipart form data. Então, esse segundo aí, a gente vai ver quando a gente precisar enviar arquivos. Se você precisar enviar um PDF, um vídeo, uma foto, um áudio, qualquer tipo de arquivo, informação que não é texto, saiu do texto, tem que enviar algum arquivo, eu vou ter que colocar o método como post, tá? Eu não vou conseguir enviar via get, porque não dá para enviar na própria URL, a informação é muito grande, e usar o enctype multipart form data. Então, multipart form data. Sabe onde a gente vai utilizar isso? Vamos supor que lá em cadastro de produto, vamos lá embaixo, eu queira enviar também uma foto do produto. Então, logo depois de informar o nome, eu vou querer um campo para informar uma foto. A gente vai ver ainda que eu posso enviar fotos usando o input também, só que do tipo file, né? E aí eu vou chamar ele aqui de foto. Tem mais algumas coisinhas, mas vamos deixar somente isso. Se eu quiser enviar esse arquivo, eu vou ter que fazer algumas alterações. Primeiro, em vez de o método ser get, que por padrão é get, eu vou ter que usar post. E o enctype, né, o tipo de codificação vai ter que ser multipart form data. Por quê? Se eu não colocar isso, ele não vai conseguir enviar essa informação para o servidor. Tá? Vamos tentar rodar esse formulário aqui. Não testei antes, não sei o que vai acontecer no... teria que pegar qualquer tipo de foto. Pronto. 10 maneiras de emagrecer. Produto, livro sobre dietas. Código 3003. Preço do livro, R$40. Pronto. O preço da carne. Livraria. Cadastrar. Pronto. Está enviando todas as informações aqui. Veja que os dados da foto não estão enviados aqui. Por quê? Ele vai separado. Tá? Não tem como mostrar a informação da foto aqui. Tá certo? Mas ele está enviando para o servidor com o nome de variável foto, que foi o que eu coloquei aqui, tá? E aí ele agora vai poder pegar aquela informação e salvar, fazer o que ele quiser, tá certo? Bom, é isso. Eu agora vou deixar vocês com uma atividade, tá? Primeiro, crie 3 páginas HTML. Eu quero uma para login, tá certo? Com os campos nome de usuário e senha. E aí você pode utilizar placeholder se quiser, usar quebra de linha ou sem quebra de linha, formatação, deixo por conta de vocês. Uma página para contato, né, com os campos nome, e-mail, assunto e mensagem, tá? E uma página para solicitação de filmes, com os campos nome e ano. A pessoa, quando for solicitar o filme, vai informar qual é o nome do filme e qual é o ano, porque às vezes a gente tem filmes com o mesmo nome, de anos diferentes, com histórias diferentes, tá certo? Então eu quero que você crie uma página login.html, contato.html e solicitação.html, sem olhar o que a gente acabou de fazer, porque a gente acabou de fazê-las, tá? Com uma pequena variação nessa última aqui. Então, eu quero que você faça essas páginas sem olhar o que a gente acabou de fazer, tá? Não conseguir, pausa, volta, estuda, treina de novo e depois volta e tenta fazer esse novo sem olhar, tá certo? Que é para ver se a gente começa a solidificar essa informação. Bem, pessoal, é só isso. Até a próxima aula.